Olá, bem-vindos a este podcast onde eu intitulei com o nome Ecos Antigos, o podcast onde vamos explorar as origens e as transformações da música religiosa ao longo da história. No episódio de hoje, vamos mergulhar numa questão intrigante que nos leva até ao coração da prática religiosa judaica e cristã primitiva. Qual é, afinal, a origem do canto da igreja? Será que vem das antigas sinagogas? E havia sequer música nas sinagogas do tempo de Jesus? A nossa conversa vai assentar num artigo publicado por G.A. Smith, que foi publicado em 1984 na revista Music and Letters, onde o autor levanta questões muito interessantes sobre o que sabemos e o que supomos sobre o canto na sinagoga e a sua eventual influência na música da igreja primitiva. Portanto, neste podcast vamos desconstruir ideias feitas, desafiar mitos litúrgicos e abrir espaço para pensar em como a música religiosa pode ser algo que não nasceu nos grandes tempos, mas talvez à mesa de jantar. A primeira parte eu quero começar com o contexto histórico, portanto, a sinagoga, o templo e também as tradições. Primeiro temos de reconhecer que os dados históricos sobre a prática sinagogal, anterior à destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 d.C., são escassos e fragmentários. Como Smith nos alerta, as fontes mais completas, como o Mishnah, só surgem muito mais tarde. Tudo o que se tenta reconstruir antes disso baseia-se em inferências e muitas vezes em projeções retroativas de práticas muito posteriores. É fácil, portanto, cair na tentação de imaginar uma linha direta entre o culto sinagogal do primeiro século e as práticas litúrgicas da igreja primitiva. Mas Smith é bem explícito no seu artigo publicado na revista Music and Letters, onde ele diz, e passo a citar, a ideia que as sinagogas tinham um culto litúrgico semelhante ao da igreja primitiva é largamente hipotética. A verdade, então, e agora esta era a citação, e a verdade é que a maioria das descrições que temos falam da leitura da Torá, comentários exegéticos, orações, mas que não fazem qualquer menção explícita a qualquer tipo de música ou canto. Portanto, eu diria que a ausência de referência já nos diz muito acerca daquilo que era o canto nas sinagogas e aquilo que depois viria a ser também o canto da igreja primitiva. E o que nos leva a outra questão, que é se havia de facto canto na sinagoga. Esta é uma das grandes questões levantadas por este autor. Se olharmos para os relatos de Philon, de Alexandria ou de Flávio Josefo, duas fontes fundamentais do judaísmo helenístico, vamos a descrições detalhadas da vida religiosa judaica, portanto, nestas fontes que temos, mas nenhuma delas nos referencia ao uso da música ou cânticos nas sinagogas. E o nosso autor sublinha com clareza que o silêncio das fontes sobre a música na sinagoga é tão marcante que dificilmente pode ser ignorado. Eu gostei muito desta frase. Muitas vezes a falta de referências referentes a algo já é bastante importante acerca dessa coisa. Claro que este silêncio não significa que não houvesse qualquer tipo de entoação ou recitação melódica, mas o facto de a música não ser mencionada indica que, se existia, não era central na liturgia sinagogal. Podemos imaginar uma recitação semi-cantada de textos sagrados, talvez, mas nada próximo do conceito de hino que hoje em dia temos, ou de salmos, tal como viria a aparecer depois na tradição cristã.
Outro tópico que quero tocar é também nos instrumentos musicais. A ausência. Será que há ausência ou é uma interdição? Um dos equívocos comuns é pensar que os instrumentos foram proibidos nas sinagogas, como por exemplo acontece noutras religiões. E estes instrumentos teriam sido proibidos por um decreto rabínico, como uma reação ao luto pela destruição do templo. Mas James McKinnon, citado por Smith no seu texto, desafia essa noção, afirmando que, e passo a citar outra vez, os instrumentos nunca fizeram parte da prática litúrgica sinagogal. Não foram proibidos, simplesmente não eram usados. Portanto, era uma escolha, não era uma proibição. A verdade é que os instrumentos estavam fortemente ligados ao culto no templo. Portanto, quando ele existia, por exemplo, harpas, símbolos, trombetas, mas com a queda desse templo, essa tradição litúrgica ou musical não passou automaticamente para as sinagogas. Estas tinham um caráter mais pedagógico e comunitário do que sacrificial e cerimonial, como acontecia no templo. O que me leva também a outro tópico, que são as verdadeiras origens do canto cristão. Que se a sinagoga não cantava, de onde vem então o canto da igreja primitiva? E é esta a resposta que Smith tenta responder. E a resposta, segundo ele próprio, pode estar nos espaços mais privados da religiosidade judaica, que é a casa. Era nas refeições pascais, nos funerais, nas vigílias e em celebrações familiares que se cantavam salmos e outros textos bíblicos. Portanto, não eram propriamente nos contextos religiosos, nas sinagogas. Era um canto mais íntimo, comunitário e espontâneo, e muito menos formalizado. Por exemplo, no relato da última ceia, em Mateus 29:30, na Bíblia, lemos: depois de cantarem o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este hino era muito provavelmente parte do Hallel, uma sequência de salmos 113 ao 118, que eram tradicionalmente entoados na noite de Páscoa. Isto aconteceu num contexto de refeição, de partilha, e não num templo nem numa sinagoga. Portanto, a própria Bíblia aponta para esta leitura daquilo que poderá ser a gênese do canto da igreja primitiva. Smith, para finalizar este podcast, finaliza com uma ideia bem clara, que diz o seguinte: as semelhanças no tipo de canto nas assembleias religiosas privadas judaicas e nas assembleias cristãs fornecem fortes indícios de que essas práticas domésticas foram a fonte primária do canto cristão primitivo. Ou seja, não devemos procurar as raízes do canto cristão na estrutura sinagogal institucional, mas sim no ambiente doméstico, onde a fé era vivida com simplicidade, através de repetição oral, da melodia e da comunhão familiar. E em conclusão, talvez a origem da música cristã esteja menos na tradição formal e mais na intimidade do lar, naquilo que se fazia antes de dormir ou à mesa com os filhos. Isto torna a música litúrgica não apenas um produto religioso, mas também um reflexo das relações humanas e familiares na altura. No fundo, o canto cristão nasceu de gestos simples, de vozes sem acompanhamentos, de corações em partilha, e talvez isso nos diga muito sobre o que a música deve continuar a ser: expressão autêntica de fé vívida e não apenas do ritual encenado. Este foi o podcast, referenciando e explicando um pouco do artigo escrito por J. Smith, The Ancient Synagogue, The Early Church and Singing, Music and Letters. Foi a revista onde ele escreveu este artigo. Um artigo de 16 páginas que está disponível online. É tudo e muito obrigado.